Jovem negra surpreende ao entrar no carro do bilionário coreano e é oferecida a chance de 15 mil. Era uma noite tranquila de sexta-feira no subúrbio vibrante da zona norte do Rio de Janeiro. Lúcia, uma jovem negra de 22 anos, voltava para casa depois de um dia cansativo na loja de conveniência da avó, Dona Cleusa. O coração dela batia forte, misturando o amor por sua família e a tristeza das dificuldades que enfrentavam. Para Lúcia, mudar a vida da sua família era um sonho que a acompanhava desde pequena. Enquanto caminhava, seu olhar curioso foi atraído por um carro preto luxuoso estacionado em frente à loja. Um frio na barriga tomou conta dela. O que um carro assim estava fazendo ali? O mistério se tornou realidade quando um homem alto, com uma aparência distinta e um olhar enigmático, a chamou pelo nome. Jin, um bilionário coreano tão carismático quanto intimidante, estava ali. Lúcia hesitou. O que ele queria? Seria um golpe, um truque? Mas a curiosidade venceu o medo. Ao entrar no carro, sentiu o peso do ar. Aquele ambiente repleto de luxo era um mundo totalmente diferente, distante de sua vida simples e das raízes que tanto prezava. Jin a observava com interesse, e ao começarem a conversar, Lúcia percebeu que ele não era apenas um poderoso empresário, mas um homem que também compreendia desafios. Fico impressionado com sua determinação e inteligência, disse ele. Lúcia sentiu seu peito apertar. As palavras dele atingiam profundamente seu coração. Mas então, ele fez uma proposta que poderia mudar sua vida. Um trabalho em São Paulo com um salário de 15 mil. Ao ouvir aquilo, sua mente ficou em turbilhão. Era uma quantia que poderia tirar sua avó da pobreza, algo que ela sempre sonhou. Mas o preço disso era alto. Ter que deixar sua família, seus amigos, sua comunidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A conversa flui e Lúcia sente uma conexão crescente, mas o dilema a sufocava. Como poderia abandonar sua avó, a mulher que a criou e que sempre lhe mostrou o valor das raízes? As memórias vieram à tona. Os sorrisos, as lutas. As noites em que Dona Cleusa contava histórias sobre resistência e amor. Lúcia se sentia dividida entre o desejo de um futuro melhor e a lealdade ao passado. A tensão crescente a envolvia enquanto Jin olhava profundamente em seus olhos, como se estivesse tentando extrair a verdade de dentro dela. O carro luxuoso era imponente, mas Lúcia sentia que tinha uma ligação mais forte com as ruas de sua comunidade. Cada esquina contava uma história, cada rosto tinha um significado. O que ela realmente queria? A resposta parecia escapar dela, como o próprio ar que entrava em seus pulmões. E assim, naquela noite quente, entre o brilho do carro preto e o calor do lar que poderia deixar para trás, a vida de Lúcia estava à beira de uma escolha monumental. O que ela escolheria? O silêncio pairava entre Lúcia e Jin, como um convite para que ela falasse. Mas as palavras simplesmente não vinham. O motor do carro zumbia suavemente, e cada som parecia amplificar o turbilhão em sua mente. Lúcia sentia um peso nas costas, como se o universo estivesse observando sua decisão. E se eu não conseguir? Pensou. Jin parecia perceber a confusão dela. Todo grande sonho vem com sacrifício, Lúcia. Eu também deixei minha terra natal. Sei que é difícil, mas às vezes precisamos dar um salto de fé. Ele disse com a voz suave, quase persuasiva. Ele tinha um jeito de falar que fazia tudo parecer tão simples, mas as dificuldades da vida não eram tão fáceis de disfarçar. Lúcia olhou pela janela, observando as luzes da cidade passarem rapidamente. Cada uma delas era como uma lembrança de sua casa, de sua avó, da vida que construiu até ali. O que ela mais queria era ajudar Dona Cleusa, ver a matriarca da família confortável e feliz. Nos últimos anos, ela trabalhava duro, economizando centavos, sonhando com uma vida melhor. Mas deixá-la? Como posso fazer isso? Lúcia pensou angustiada. Você se tornou uma mulher forte e independente. O que poderia ser melhor do que isso? Jin perguntou, quebrando o silêncio novamente. Lúcia sentiu um arrepio. E se ele estivesse certo? E se essa oportunidade fosse a única chance de mudança que ela teria? O carro se moveu mais devagar, enquanto o trânsito aumentava.
Lúcia olhou para o chão do veículo, onde a bolsa de designer de Jean estava jogada. Por um momento, ela imaginou aquela bolsa como símbolo de tudo o que queria. A liberdade, a fortuna, a possibilidade de resgatar sua avó da dura realidade. Mas outro pensamento a assombrava. E se eu me perder nesse mundo? E se essa liberdade vier com um preço que não consigo pagar? Lúcia, é uma decisão que pode transformar sua vida. Você não está sozinha nessa. Posso te apoiar, declarou Jean. Havia uma sinceridade em sua voz que a tocou, mas a dúvida continuava a girar em sua cabeça como uma tempestade. Decidida, ela finalmente falou. Jean, eu preciso de um tempo para pensar. Isso tudo é muito para mim. Ele assentiu, respeitando seu espaço. As palavras de Lúcia geraram um silêncio denso, mas ao mesmo tempo libertador. O carro parou em um semáforo. Nesse instante, ela sentiu o peso do mundo em sua respiração. A cidade continuava vibrante e cheia de vida ao redor, mas em seu coração, um vazio crescia. O que ela mais queria era a aprovação de sua avó. Um sinal de que sua escolha seria válida. Você pode ficar na minha casa até tomar sua decisão se quiser. Jean ofereceu. Uma proposta tentadora, mas a palavra casa ressoava em seu coração como um eco forte e inabalável. Casa era seu lar, cheio de amor, e deixá-la era uma possibilidade que ela via como um abismo. Enquanto isso, um grupo de jovens passou pelo carro, rindo e brincando. Eles representavam tudo o que Lúcia valorizava, tudo o que ela se preparava para deixar para trás. Como eu posso partir e deixar isso tudo? Pensou novamente, seu coração apertando. Jean parecia envolto em pensamentos, mas o olhar dele fixo em Lúcia a fazia sentir a pressão da decisão crescendo como um balão prestes a estourar. E enquanto a luz do semáforo se transformava em verde, Lúcia percebeu que não era apenas uma escolha profissional. Era uma escolha de vida. Uma escolha do que ela queria se tornar. Um novo caminho se abria à sua frente, mas a que custo? Às vezes, o que está por trás das portas mais luxuosas pode não ser tão brilhante quanto parece, concluiu, encarando Jean em busca de uma resposta que parecia tão distante. Nesse momento crucial, a dúvida cercou Lúcia como uma névoa. O futuro estava ali, batendo na porta, mas a verdade era que tudo o que ela mais queria estava ali, no calor de sua história. E Lúcia sabia que, se tomasse a decisão errada, poderia perder tudo o que realmente importava. Mas qual seria a direção a seguir? A resposta àquela pergunta poderia mudar tudo. O carro avançou lentamente, as luzes da cidade piscando como estrelas que pareciam sussurrar promessas. O coração de Lúcia pulsava frenético, uma mistura de esperança e medo. Repleta de pensamentos contraditórios, ela respirava fundo, tentando se acomodar na bagunça emocional que a cercava. O que eu realmente quero? Questionou-se novamente enquanto a cidade seguia sua rotina frenética ao redor deles. Você já pensou sobre o que faria com esse dinheiro todo? Jean quebrou o silêncio, ainda com os olhos fixos na estrada. A pergunta o fez parecer ainda mais intrigante para Lúcia, fornecedor de possibilidades que ela nunca tinha considerado. Ela hesitou antes de responder. Meus sonhos têm um jeito de se misturar com a realidade. Eu só... As palavras falharam novamente. O que ela poderia dizer que fosse suficiente? Eu só quero cuidar da minha avó. Quero dar a ela o que sempre sonhou. Afirmou então com um leve tremor na voz. E se essa for a sua chance de realizar esses sonhos? Respondeu Jean, quase como se já tivesse ensaiado a fala. Toda grande mudança começa com uma decisão. Imagine Dona Cleusa com um sorriso no rosto, sem preocupações. O entusiasmo em sua voz a fez flutuar por um momento, mas logo o pânico a derrubou de volta. As imagens que passavam pela janela se tornaram um borrão. Lúcia viu os rostos felizes da cidade e, em um momento de clareza, lembrou-se do olhar cansado da avó, da forma como seus olhos brilhavam quando falava de dias melhores. Isso tudo é tão arriscado, murmurou, sentindo lágrimas se acumularem em seus olhos. Arriscado, mas necessário, insistiu Jean, voltando-se para encará-la. Ninguém chega a lugar nenhum sem um pouco de risco. O que você quer é totalmente válido, Lúcia. Todos nós temos um propósito. Um silêncio pesado pairou no ar enquanto Lúcia ponderava as implicações de cada palavra. Mas e se eu falhar? Se tudo isso não funcionar? Vou deixar minha avó por nada. Uma pontada de dor atravessou seu peito, fazendo-a sentir que a decisão pesava mais do que nunca. Ou você pode descobrir uma vida que nunca imaginou,
Jean respondeu, a seriedade no tom agora misturada a uma esperança palpável. Você poderia ser a mudança que deseja ver, não só para você, mas para ela. Pense no quanto você a ama, no quanto ela já sacrificou. A voz de Jean era como um bálsamo nas feridas da alma de Lúcia, mas cada palavra a levava também a um abismo de insegurança. Como poderia ela se pôr à frente de sua avó? Como poderia se pensar em liberdade quando Dona Cleusa era a razão de tudo? Lúcia, a vida está oferecendo uma oportunidade rara. Pense nos próximos 10 anos. Onde você se vê? Com sonhos ou arrependimentos? As palavras ecoaram no fundo do coração de Lúcia como uma canção distante. Ela olhou pela janela novamente, observando os rostos que passavam. Alguns pareciam tão livres, tão confiantes, uma imagem levemente distorcida de si mesma ali naquele mundo fora. O que ela queria? Quais sonhos ela poderia acionar? Enquanto esses pensamentos se entrelaçavam, algo dentro dela começou a brilhar, como uma faísca tímida. Eu preciso de mais tempo para entender. Decisões assim não podem ser feitas na pressa, disse mais firme. Jean acenou compreendendo sua luta. Sem problema. Qualquer que seja a sua escolha, estarei aqui. Você não precisa decidir agora. O semáforo vermelho parou novamente e a conversa fluiu para outros aspectos da vida. Mas a pressão ainda permanecia como uma nuvem negra. Lúcia saiu de seu devaneio quando, de repente, um grito cortou o ar. Olha aquela garota! Ela está se jogando na multidão! Gritou um rapaz do lado de fora, apontando. Lúcia virou a cabeça rapidamente, formando um quadro caótico diante dela. Uma jovem cercada por uma multidão que a empurrava, parecia presa em um turbilhão de emoções. Ela precisa de ajuda! Exclamou Lúcia, o instinto tomando conta de seu corpo. O que ela faria? O que sua avó teria pensado? Nesse momento de desespero coletivo, Lúcia detectou que a sua decisão, por mais difícil que fosse, era um passo em direção a algo maior. E nesse instante, no meio da confusão externa, ela percebeu que sua vida podia ser transformada em algo que combatesse essas dores do mundo. Mas a pergunta que se formava era: que tipo de heroína eu quero ser? O caos daquele momento estava registrado nos olhares tensos e nos gritos de desespero que ecoavam pelas ruas. A jovem cercada pela multidão, com o olhar perdido e os ombros curvados, parecia um espelho das emoções que Lúcia estava a sentir. Um impulso, forte e avassalador, a levou a abrir a porta do carro. Jean, me espera! Gritou sem olhar para trás. Ela não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas não podia ignorar aquele chamado, aquele clamor por ajuda que ressoava dentro dela. As luzes da cidade agora pareciam ofuscadas em comparação com a agitação que pulsava dentro de seu coração. A cada passo em direção à jovem, a adrenalina a envolvia, como uma corrente elétrica que trazia vida ao seu corpo. A multidão estava agitada, empurrando-se e gritando. Lúcia se aproximou, abrindo caminho entre as pessoas, que pareciam perder o senso de compaixão. Ei, calma! O que está acontecendo? Ela perguntou com a voz alta e resoluta. Um rapaz, o mesmo que gritou antes, se virou para ela desesperado. Ela está prestes a fazer uma bobagem. Ninguém consegue chegar perto dela. Você pode ajudar? Lúcia olhou para a jovem novamente. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, sua expressão transbordando angústia. Ela tinha que fazer alguma coisa. Por favor, só me deixem passar. Gritou com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. A multidão a observou, esperando por um milagre. Quando finalmente chegou a poucos passos da jovem, Lúcia sentiu seu próprio medo se misturar com a dor daquela estranha. Oi, tudo bem? Meu nome é Lúcia. O que está acontecendo com você? A jovem a olhou e por um instante os dois mundos se encontraram. Eu não sei mais o que fazer. Estou tão perdida. Ela soluçou. O desespero era palpável e Lúcia sentiu uma vontade incontrolável de abraçá-la, de acalmá-la. Escuta, você não está sozinha. Eu entendo essa sensação de estar presa. Vamos conversar, está bem? Eu prometo que podemos encontrar uma saída juntas, disse Lúcia, estendendo a mão com um gesto acolhedor. Ela nunca tinha se sentido tão corajosa. A tensão da multidão diminuiu quando perceberam a aproximação de Lúcia. Gradualmente, a jovem começou a relaxar, dando um passo em direção a ela. As lágrimas escorriam por seu rosto, mas os olhos começaram a brilhar com uma pequena chama de esperança. Eu só não aguento mais, murmurou. Respira, vamos sair desse lugar onde tudo parece tão apertado. A voz de Lúcia soou suave, mas cheia de determinação.
A jovem segurou a mão dela e naquele instante, Lúcia percebeu que talvez, só talvez, aquela fosse uma de suas primeiras vitórias. De repente, a sirene de uma ambulância soou ao fundo, e o caos foi substituído por uma sensação de alívio. Logo, a jovem se soltou e abraçou Lúcia com força, como se estivesse segurando sua última tábua de salvação. A multidão, antes caótica, agora parecia cúmplice, torcendo para que tudo desse certo. Obrigada por me ouvir, sussurrou a jovem. Lúcia sorriu, sentindo uma mistura de emoção e satisfação. Era como se um novo propósito estivesse brotando dentro dela. A vida que tanto desejava estava se moldando naquele instante, e a luta pela transformação começava a tomar forma. Mas, assim que a ambulância chegou e os paramédicos começaram a cuidar da jovem, o telefone de Lúcia vibrou no bolso. Era uma mensagem de Jim. Onde você está? O que aconteceu? Todo mundo está preocupado. Nesse momento, uma onda de dúvidas começou a invadir a mente de Lúcia. A escolha que fazia agora a levaria a um caminho mais amplo ou a afastaria do que pretendia para sua vida. Com a mente agitada por tantos sentimentos, ela percebeu que a sua jornada estava apenas começando e que, no fundo, a decisão de ser a heroína de sua própria história poderia começar a se desenhar a partir do que havia acabado de viver. Enquanto olhava para a jovem que começava a se acalmar nos braços dos paramédicos, Lúcia se perguntou: eu estou pronta para lutar pelas minhas escolhas. Mas e se alguém mais precisar de mim? O som dos motores da ambulância e a luz intensa dos holofotes faziam o ar vibrar. Quase como se a cidade estivesse em um ritmo frenético, esperando por algo extraordinário. Lúcia mascava suas emoções, sentindo-se presa entre dois mundos. De um lado, a adrenalina da situação que acabara de vivenciar. Do outro, a ansiedade de retornar para Jim e seus amigos, que provavelmente a aguardavam preocupados. Ela se afastou um pouco, tentando processar tudo. A jovem estava agora sendo atendida por profissionais que pareciam saber o que fazer. Mas Lúcia ainda sentia o peso da responsabilidade em seu peito. A sensação de ter sido um farol naquele mar de incertezas a encheu de luminosidade. Porém, a mensagem de Jim funcionava como uma sombra à espreita. O que dizer a ele? Você não pode simplesmente sumir assim. O tom da mensagem ressoava em sua mente, e ela lutava contra a vontade de ignorá-la, de adotar a postura de quem estava bem. Mas ao mesmo tempo, havia uma parte dela que estava gritando para que ela não voltasse ao normal. Para que ficasse ali, simplesmente sentindo e se importando. Quando as luzes da ambulância começaram a se apagar, Lúcia decidiu que precisava encontrar um caminho que unisse suas duas realidades. Respirou fundo e enviou uma resposta rápida para Jim. Estou bem. Só ajudando uma amiga. Já estou indo. Ao tocar enviar, sentiu que havia tomado uma decisão. Ao invés de correr de volta para sua vida admirada pelos outros, ela poderia encarar o que brotava dentro dela. O desejo inequívoco de ser algo mais. Com esse pensamento, Lúcia voltou sua atenção para a jovem. Ela agora estava sendo acomodada dentro da ambulância, mas ainda havia um fio de incerteza em seus olhos. A vontade de ajudar a consumia. Ao se aproximar novamente, ela foi surpreendida por um dos paramédicos, que a olhou de modo gentil e respeitoso. Você foi incrível. O que você fez foi muito importante. A jovem parece estar em boas mãos, mas não hesite em procurar ajuda se precisar. Por experiência, isso pode ser pesado. Aquelas palavras tocaram Lúcia e ela assentiu. Com um último olhar para a jovem e um impulso de coragem, ela se virou e caminhou de volta para o carro. O calor da cidade começava a se dissipar, sugerindo que a noite traria um pouco de alívio. O pensamento de Jim estava bem presente, mas havia um novo sentido de propósito na sua caminhada. Quando chegou ao carro, encontrou Jim com uma expressão preocupada. Oi! O que houve? Estava todo mundo preocupado com você. Ele olhou para ela com sinceridade nos olhos, quase como uma âncora em meio à sua tempestade interior. Desculpa, Jim. Eu precisei ajudar uma pessoa. Uma jovem estava em apuros, e eu não consegui ignorar. Lúcia disse sentindo um misto de leveza e aflição ao compartilhar a experiência. A resposta de Jim não foi imediata. Ele apenas a observou por um momento, como se estivesse buscando entender a profundidade do que ela havia sentido. Mas você está bem? Você não se machucou? Não, eu estou bem. Mas eu realmente queria te contar o que aconteceu. E enquanto falava, Lúcia percebeu que a intensidade da noite não havia acabado. Um novo som que se aproximava chamou sua atenção. Ela olhou para o céu e viu um carro luxuoso se aproximar.
brilhando sob as luzes da cidade. Uma placa ostentava um nome que ela reconheceria em qualquer lugar. É o carro do bilionário coreano. O que será que ele está fazendo aqui? Jin murmurou, enquanto ambos observavam a cena com atenção crescente. E no momento em que o carro parou e a porta se abriu, uma figura conhecida apareceu. Era a jovem do centro da atenção, agora com um olhar decididamente diferente. A cidade parecia congelar enquanto Lúcia e Jin se entreolhavam, uma centelha de pergunta brotando na mente deles. O que será que aconteceu com ela de verdade? A figura da jovem, agora visivelmente diferente, tirou o fôlego de Lúcia e Jin. Os olhares que compartilhavam eram de curiosidade ardente misturada com uma ponta de incredulidade. A jovem parecia mais confiante, como se tivesse deixado para trás a fragilidade que apresentara há pouco na ambulância. Ela se aproximou do carro e deixou que um sorriso leve surgisse em seus lábios, enquanto o motorista, um homem elegante, a cumprimentava de forma cordial. Lúcia não conseguia desviar o olhar, intrigada com a transformação que ocorrera em tão pouco tempo. Jin, ao seu lado, mordeu o lábio, claramente absorvido pela cena. Você viu isso? Como ela pode estar tão calma? Ele sussurrou, a voz cheia de desconfiança. Talvez ela saiba algo que a gente não sabe. Ou pode ter um plano. Sabe, às vezes, as pessoas só precisam de uma oportunidade. Lúcia respondeu, sua empatia pela jovem crescendo. A multidão ao redor da cena começou a murmurar, e o clima de expectativa pairava no ar. O bilionário, por sua vez, parecia genuinamente interessado na jovem. O jeito como falava, a intensidade em sua expressão, sugeria que ele não era apenas um mero espectador em busca de fama, ou uma história vende-nota. Era como se ele estivesse ali para algo mais profundo, e em um instante Lúcia pressentiu que aquela jovem com a qual havia se importado poderia muito bem ser o farol que iluminava a escuridão do caminho que ela mesma ainda não tinha coragem de percorrer. O carro começou a afastar-se, e logo o bilionário fez uma pausa, parecendo olhar diretamente para Lúcia e Jin. Havia um brilho de reconhecimento que a jovem não perdera ao se afastar. Ele piscou um olho, e isso fez o coração de Lúcia acelerar. Sentiu um impulso quase inexplicável de que havia algo de extraordinário naquela conexão momentânea. Você viu? Ele estava olhando pra gente, Jin exclamou, seus olhos arregalados. Sim, mas o que isso significa? O que estava acontecendo ali? Lúcia questionou. O desejo de entender queimando dentro dela. A vibração das luzes da cidade parecia intensificar o momento, e a adrenalina da situação estava longe de se dissipar. A cena estava enraizada em sua mente. A jovem entrara em um novo mundo e Lúcia poderia sentir a ideia de que algo grandioso estava prestes a se desenrolar. E se ela tivesse conseguido o que sempre quis? Jin disse, contemplando as possibilidades com um misto de esperança e incerteza. E se nós também pudermos? E se essa for a nossa chance, Jin? A resposta de Lúcia saiu como um sussurro carregado de expectativa, enquanto um plano começou a tomar forma em sua mente. Um misto entre coragem e medo pulsava entre eles. O que significaria buscar essa jovem e entender o que de fato estava acontecendo? No fundo, ela sabia que essa possibilidade tinha o poder de transformar suas vidas de uma vez por todas. Decidida, Lúcia olhou nos olhos de Jin e falou com firmeza. Precisamos saber mais sobre ela. Vamos atrás dela? Os dois se entreolharam, a determinação transparecendo. O mundo que parecia tão seguro agora parecia um mosaico de oportunidades e desafios. E ali, à mercê da noite que ainda guardava segredos, uma nova jornada se desenhava diante deles. O que será que encontrariam se seguissem aquele rastro de luz? Assim que Lúcia e Jin decidiram seguir a jovem, um novo mundo parecia se abrir diante deles. Com passos rápidos, atravessaram a calçada lotada, aventurando-se pelas luzes da cidade que piscavam como estrelas caindo do céu. O som do trânsito misturava-se aos seus batimentos acelerados, e a expectativa borbulhava em suas veias. Onde você acha que ela vai? Jin perguntou, a voz cheia de um misto de ansiedade e excitação. Não sei, mas qualquer lugar é melhor do que aqui, respondeu Lúcia, olhando para as luzes piscantes enquanto caminhavam. O medo de não conseguir encontrá-la despertava um impulso ainda mais forte para não desistir. Eles decidiram se aproximar da área onde o carro do bilionário havia parado. O que poderia ser comum para muitos parecia mágico para Lúcia. Ela se sentia como uma espectadora de uma história que nunca imaginou viver. O pensamento de que talvez um bilionário pudesse mudar o destino de alguém a fez questionar que tipo de vida também poderia ter. Após alguns minutos de busca, avistaram o carro elegante estacionado em um canto mais isolado.
A jovem que tinham visto antes ainda estava lá, conversando animadamente com o motorista, um sorriso ainda brilhante em seu rosto. Lúcia percebeu que ali, diante dela, havia uma oportunidade. Contudo, a ideia de se aproximar parecia assustadora. E se não fossem bem-vindos? E se a jovem não quisesse ser interrompida? Um turbilhão de pensamentos a invadiu. Mas, mesmo assim, algo dentro dela gritava para seguir em frente. Vamos, Lúcia. É agora ou nunca. Jim a encorajou, puxando-a pela mão. Antes que pudesse hesitar, Lúcia adiantou-se. Oi! Desculpe interromper, mas nós te vimos antes. Você está incrível. Podemos falar com você? Perguntou ela com as palavras saindo de sua boca sem pensar. A jovem se virou surpresa, mas seu olhar logo se suavizou. Oi! Claro! O que vocês querem saber? A voz dela era suave, cheia de uma confiança que inspirava imediata simpatia. Bem, nós queremos entender como foi essa mudança. Você estava em uma situação difícil, e agora... Jim começou, mas a jovem interrompeu. Uma chance. É tudo o que eu precisava. É o que todos precisamos, não é? Ela sorriu, como se soubesse da luta que seus novos amigos enfrentavam na vida. Lúcia sentiu uma conexão instantânea. Era como se ela conseguisse enxergar suas próprias inseguranças refletidas naquelas palavras. Você vai fazer algo grande com isso tudo, não é? Lúcia não conseguiu conter a curiosidade. Espero que sim. O bilionário viu potencial em mim, e agora é a minha hora. Não posso desperdiçar a oportunidade, mas meu coração também fica preocupado, sabe? A jovem confessou, olhando para o chão, num instante de vulnerabilidade que a tornava ainda mais real. Naquele momento, Lúcia sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. O que mais você tem que fazer além disso? É uma chance de transformar a sua vida e a nossa também. Ela disparou, consciente de como essa jovem poderia ser a ponte que ligaria seus sonhos. As luzes da cidade dançavam em torno deles, mas o que importava ali não era o brilho, era a força contida na jovem e a certeza de que os três estavam naquele lugar por alguma razão maior. Na verdade, ainda estou pensando, eu poderia usar essa chance para ajudar outras pessoas. Para mostrar que todos podem se levantar, sabe? A jovem revelou, com o brilho nos olhos que refletia mais determinação do que qualquer ricaço poderia oferecer. E se nós pudéssemos te ajudar com isso? Se uníssemos forças? Lúcia propôs, a esperança pulsando entre os três. A conexão que se formava parecia legítima e promissora. Mas foi então que a jovem olhou por cima do ombro e viu o bilionário se aproximando, seu olhar fixo. A cena que se desenhava poderia mudar tudo novamente, e a tensão estava palpável. O momento chegou, pessoal. O que vocês vão fazer a seguir? A jovem perguntou, e os olhos de Lúcia brilharam com um mix de excitação e temor. O que aconteceria agora? O coração de Lúcia parecia querer saltar do peito, enquanto ela observava o bilionário se aproximar. A forma como ele caminhava, com a confiança de quem tudo pode ter, deixou um frio na barriga de todos. Era como se cada passo dele reverberasse no chão, ecoando nas esperanças e medos dos três. Oi, Ana! O bilionário chamou, e todos se deram conta que a jovem que conheciam se chamava Ana. Está pronta para a reunião? Vamos discutir o seu futuro. O sorriso de Ana era quase radiante, mas havia uma ponta da mesma insegurança que Lúcia sentia. Um instante, por favor. Ana respondeu virando-se para Lúcia e Jim. O que vocês acham? Eu não sei. É tudo tão repentino. Essa é a sua oportunidade, Jim exclamou, com a determinação de quem tenta se persuadir e persuadir os outros ao mesmo tempo. Você não pode deixar escapar, Ana. Pense em tudo o que você pode fazer. E se não for o que eu espero? E se eu me perder nesse mundo novo? Ela parecia tão pequena diante da grandeur do homem que a esperava. Lúcia, sentindo uma onda de empatia, decidiu que era hora de mostrar apoio. Ana, você não está sozinha. Você tem a chance de ser vista, de ser ouvida. Se você conseguir, nós vamos conseguir também. Nós acreditamos em você. Lúcia disse enquanto a cidade pulsava em volta como um coração batendo forte. Ana respirou fundo, avaliando a situação. O bilionário a observava com uma expectativa quase palpável. A determinação dele contrastava com o nervosismo da jovem. Era um momento crucial, e todos perceberam que as próximas palavras dela poderiam mudar o rumo de suas vidas. Certo, vou me juntar a você, mas prometo que isso não é só para mim. Eu quero trazer mais pessoas comigo, mostrar que é possível mudar. Pode ser o começo de algo maior. Ana declarou,
com uma firmeza que surpreendeu a todos. É isso aí, Ana, você pode fazer a diferença. Lúcia encorajou, sentindo uma onda de euforia. Com um gesto decidido, Ana se virou em direção ao bilionário, mas antes de entrar no carro, ela se voltou para Lúcia e Jim. Seus olhos brilhavam com emoção. Vocês vão me ajudar, não vão? Vamos nos unir, para que ninguém mais fique preso nas sombras por conta das circunstâncias. Sempre estaremos aqui por você. Jim respondeu, sentindo que ali havia mais do que amizade. Era um pacto de esperança em meio ao caos. Ana sorriu e em seguida entrou no carro, o brilho se esvaindo um pouco enquanto a porta se fechava. O bilionário olhou para os dois, seus olhos mostrando indiferença. Vocês não deveriam estar aqui, disse ele como se quisesse pôr um ponto final naquela interação. Mas Lúcia e Jim não sentiam que era o fim, mas um novo começo. Só precisamos de uma chance, Lúcia afirmou, a voz firme apesar da adversidade. O bilionário franziu a testa pensando nas palavras de Lúcia, enquanto o carro começava a se afastar. Caminhando sem direção, Lúcia e Jim se entreolharam. O que estava prestes a acontecer pesava no ar. Enquanto o carro desaparecia na esquina, uma ideia surgiu na mente de Lúcia, uma centelha de determinação flamejante. Se estamos aqui, talvez possamos fazer algo. E se nós também formos atrás de uma chance? Ela propôs, já projetando as possibilidades no olhar de Jim. A energia entre eles aumentava, e naquele instante sabiam que não podiam parar. Era hora de lutar por seus próprios sonhos. Mas antes que pudessem traçar um plano, perceberam que um grupo de repórteres se aproximava. Justamente quando precisavam de silêncio, a agitação da imprensa estava prestes a se espalhar. E agora, o que vamos fazer? Jim questionou. Uma mistura de medo e emoção à flor da pele. Os dois trocaram olhares, sabendo que estavam em uma encruzilhada, e que a escolha que fariam poderia levar a uma nova aventura. O destino os esperava, mas em que forma? A pressão do momento era palpável. Lúcia sentiu o calor subir pelo rosto enquanto o grupo de repórteres se aproximava, câmeras em punho e microfones estendidos. Com a atenção voltada para eles, era impossível ignorar o frisson que começava a se formar na cidade. Ei, você! O que estava acontecendo ali? Um repórter apontou para Lúcia. A curiosidade brilhando em seus olhos como se aquele momentâneo encontro com o bilionário fosse uma fração de um grande escândalo. Lúcia respirou fundo. Ela percebeu que precisava ser cautelosa. Nada, só uma conversa, respondeu, mas sua voz não parecia tão convincente quanto desejava. Jim puxou Lúcia para mais perto, tentando protegê-la daquela enxurrada de perguntas. Acho que devemos sair daqui. A Ana precisa de nós, e isso... Ele gesticulou em direção aos repórteres. Pode acabar tirando a chance dela. Mas e se essa for a nossa oportunidade também? Eles podem nos ajudar a alcançar algo maior. Lúcia insistiu, seus olhos brilhando com a ideia e o peso das possibilidades pairando no ar. Alguns dos repórteres se dispersaram, mas um deles, uma mulher de cabelos curtos e expressão séria, se destacou da multidão. Ela veio em direção aos dois com determinação. Escute, precisamos de uma história aqui. O que você sabe sobre a Ana? Pode nos contar? Lúcia hesitou. Sua mente estava em conflito. O que eu sei? É uma garota incrível. Ela tem um sonho e está prestes a fazer algo importante. Importante como? A repórter parecia não se satisfazer com respostas vagas. Ela quer mudar as vidas de pessoas como nós. Quer que todos tenham uma chance, disse Lúcia. A paixão de suas palavras percebida no tom da voz. E você? Que chance você busca? Por que acreditemos em Ana? A repórter questionou, fazendo Lúcia sentir um choque dentro de si mesma. Porque, na verdade, Lúcia não sabia se tinha aquelas respostas. Jim, percebendo a tensão, decidiu intervir. Estamos todos em busca de uma chance. E precisamos de mais apoio. Tema a direção que estamos indo, mas não podemos nos calar. Lúcia olhou para ele, admirando a coragem do amigo. Ele tinha razão. Poderiam naquele momento fazer algo de grande impacto. Havia uma força maior neles, algo que poderia ressoar além daquela esquina. E se formos nós os protagonistas da nossa própria história? Não podemos nos escondê-los, precisamos mostrar quem somos, ela disse, sentindo a adrenalina subindo. Algo no olhar da repórter mudou. Ela pareceu perceber que tinha diante de si não apenas jovens em apuros, mas uma chama de esperança prestes a se acender. Vocês não têm medo de aparecer na mídia? Ela perguntou, mais curiosa do que acusadora. Medo do quê? Do nosso potencial? De sermos vistos? Lúcia respondeu brava.
Então, um silêncio carregado assumiu o espaço. Foi nesse momento que o grupo de repórteres se aproximou ainda mais, prontos para capturar cada segundo. Lúcia podia sentir o peso da fama e da opressão à sua volta, e a adrenalina a invadiu como uma onda do mar. Naquele instante, uma ideia ousada cruzou sua mente. Representar Ana, viver as expectativas dela e das promessas que estavam prestes a se desdobrar diante de seus olhos. Com a coragem renovada, um plano inusitado começou a se formar. "Se vamos fazer isso, será de forma grandiosa", declarou Lúcia, e enquanto deixava as palavras fluírem, diversos olhares, agora curiosos e atentos, se voltaram para ela e Jean. "Ana não é a única que precisa de voz. Nós também temos algo a dizer. Precisamos que os sonhos sejam ouvidos", ela proclamou com firmeza. Quando as câmeras começaram a registrar aquela cena, Lúcia percebeu que não havia como voltar atrás. Agora era um jogo em que todos estavam envolvidos. E a última pergunta que ecoou em sua mente foi: como vamos usá-la a nosso favor? Mas antes que pudessem se preparar para a repercussão, uma mensagem inesperada vibrou no celular de Lúcia. Era de Ana. "Preciso de vocês. A situação se complicou." As palavras deixaram Lúcia com o coração acelerado. O que estaria acontecendo? E mais importante, estavam prontos para enfrentar mais desafios que estavam prestes a surgir no horizonte? Enquanto Lúcia e Jean aguardavam a resposta de Ana, o ar ao redor deles parecia vibrar com a expectativa. O tumulto dos repórteres e a adrenalina da revelação faziam cada batida do coração soar como um tambor em suas mentes. O texto de Ana ecoava em sua cabeça. "Preciso de vocês. A situação se complicou." Aquilo podia ser o sinal de que a chance dela estava no fio da navalha. "Vamos até ela", decidiu Lúcia com a determinação brilhando em seus olhos. "Ela precisará de nós agora mais do que nunca." Jean concordou, e ambos se lançaram para a frente, seguindo a sensação pulsante que a cidade oferecia. Cruzando a rua, a mente de Lúcia borbulhava com ideias. O que estava acontecendo com Ana? O que significava a situação complicada? A ansiedade e a expectativa se misturavam, como um coquetel explosivo de emoções. À medida que se aproximavam do lugar onde Ana havia ficado, Lúcia sentia que existia algo maior em jogo. Era mais do que apenas a chance de um trabalho. Era sobre parcerias, sobre redefinir o conceito de comunidade. No fundo, ela sabia que a transformação não era apenas sobre sua vida, mas sobre mudar o enredo de outras vidas também. Chegando ao local, foram surpreendidos por uma cena inusitada. Ana estava cercada por pessoas, incluindo vários homens de terno, e uma tensão palpável tomou conta do ar. Lúcia e Jean pararam, observando de longe. "O que será que está acontecendo?" sussurrou Jean. A expressão de Ana era de determinação, mas havia um misto de dúvida em seus olhos. Lúcia, sentindo seu coração acelerar, não hesitou. Ela virou-se para Jean e disse: "Precisamos entrar, peça ajuda. Juntos somos mais fortes." Assim que se aproximaram, uma das autoridades envolvidas, um homem de postura autoritária, olhou rigidamente em sua direção, mas Ana se virou rapidamente. "Esperem, eles estão comigo, eles sabem da situação." A voz dela brotava firmeza, e aquilo fez o coração de Lúcia iluminar. "Precisamos de apoio, e eu não posso fazer isso sozinha." Ana prosseguiu, buscando a confiança em Lúcia e Jean. "Eles não acreditam que eu possa realmente mudar as coisas." "Mas você pode, nós sabemos." Lúcia reafirmou enquanto o homem de terno hesitava. O poder da união tomava forma naquelas palavras. "Todos precisamos de chances. Nós também temos histórias que merecem ser contadas." O homem parecia receoso, mas, com a força das palavras de Lúcia e o calor de união que pairava no ar, percebeu que havia algo mais ali. Ana, ao lado, estava em transformação. "É isso mesmo. Não sou apenas eu, somos todos nós." Então, naquele momento precioso, algo mágico tomou conta do espaço. Os repórteres que antes cobriam uma história, agora viam chance de algo mais significativo começar. O espírito de colaboração fez-se forte, como um cordão invisível que ligava todos ali presentes. O homem de terno começou a ceder, contemplando as novas perspectivas. "Se vocês têm algo a dizer, então isso importa. Vamos ouvir." Aquilo soou como uma luz de esperança em meio à escuridão. Um fio de conexão que podia transformar tudo. A adrenalina pulsava nas veias de Lúcia. Sua voz robusta ressoava. "Ana é uma líder, e nós somos o eco de sua coragem. Todos aqui têm algo a oferecer, e juntos podemos fazer a diferença." Cada palavra parecia acender uma chama, e a multidão começou a murmurar em apoio. Era um chamado à ação.
E ali, naqueles instantes, um movimento começava a ganhar vida. Com lágrimas nos olhos, Ana sorriu. E se vivermos uma mudança? E se mostrarmos que somos mais fortes juntos? Ela perguntou, sua voz agora cheia de confiança. As pessoas ao redor parecem capturar a essência da declaração. Em um instante, um grupo que outrora era uma coleção de estranhos se transformou em uma comunidade vibrante, unida pelo mesmo objetivo. Não somos apenas sonhos perdidos, somos o começo de uma nova história. Vamos transformar nossas vidas e as vidas de outros. Lúcia completou, agora mais forte, mais viva do que nunca. Quando a voz dela reverberou, a multidão respondeu com aplausos e gritos de apoio. Era um renascimento das esperanças, e a conexão ali se tornava palpável. Eles estavam prontos para lutar por suas verdadeiras identidades e pelos sonhos, e mais importante, prontos para apoiar uns aos outros. A tensão do homem de terno agora afastava-se, e o lugar se tornava um novo espaço de possibilidades. Ana olhou para Lúcia e Jim, e juntos, como um trio de revolução, se uniram com os que ali estavam. No final das contas, cada um de nós é um remanescente de um sonho de mudança. Juntos, não apenas sonharemos, mas transformaremos, declarou Ana com uma indefinição certa em sua voz. Enquanto os repórteres capturavam os momentos, a cidade também parecia silenciar e ouvir. O futuro já não era apenas uma incerteza, mas uma série de novas oportunidades esperando para serem conquistadas. A jornada de Lúcia, Jim e Ana apenas começava, e o mundo estava prestes a escutar suas vozes. E assim, com um sorriso desenvolvido e o calor da união batendo em seus corações, meteram-se na luta coletiva. Uma onda de esperança e determinação alastrou-se naquele espaço iluminado, e eles sabiam que a mudança estava ao alcance de suas mãos. Agora, mais do que nunca, sabiam que era hora de fazer um convite. E quem o aceitaria? A jornada estava longe do fim, mas o começo ficava instalado na conexão que haviam criado. Uma história que jamais poderia ser silenciada. Se você se sentiu inspirado por esta história de mudança e esperança, precisa apoiar este canal. Inscreva-se imediatamente para ficar por dentro das próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e fazer a diferença. Comente suas reações e sentimentos sobre essa jornada tocante. E compartilhe instantaneamente este vídeo, com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.